tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Sal e Luz Podcast. E hoje o episódio é muito especial. Estamos aqui gravando direto da sala da nossa casa e hoje eu não recebo um convidado, mas sim a pessoa que, sem ela, essa história que nós vamos contar hoje não poderia ser contada. Hoje eu recebo aqui com muito prazer a minha esposa, Amanda, né, Amanda? Oi, boa noite. Isso. E hoje a gente vai abrir aqui o coração e falar sobre o nascimento do nosso filho, né? O episódio que aconteceu, o nascimento dele, toda a situação que envolveu desde o nascimento até antes na espera dele, né? Quando nós estávamos apenas tentando engravidar, né? É, Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e contar um pouco dessa história que foi algo que marcou muito minha vida, né? Algo que acho que foi tremendamente, assim, desafiador e impactante para minha fé, né? E acredito que para você não tenha sido diferente, né? sim, é verdade. Então eu vou falando aqui, porque vocês que não conhecem a Amanda, ela é muito, muito, muito tímida, mas ela aceitou esse desafio de estar aqui comigo, falando sobre isso, sobre esse assunto, contando junto comigo essa história. Então, tenha um pouco de paciência com a gente. Eu tô aqui de host e operador do, do podcast, então é um episódio é diferente, então tenha um pouco de paciência e eu garanto que vai ser especial para todos. É uma história que vai edificar todo mundo aí que tá assistindo, né, amor? Bom, a gente vai começar então falando sobre como a gente começou a nossa história, né? A gente se conheceu no nosso local de trabalho, né? Onde a gente já, na verdade, já se conhecia, mas não se falava, né? A gente começou depois a se falar e se aproximar, e aí surgiu a aproximação, começamos a namorar em. Aí você me ajuda com a data aí. Que ano que foi? 2023. Isso. Começamos a namorar em 2023, né? E 8 meses depois, nós nos casamos, né? Isso. 8 meses depois a gente se casou, né? Decidimos fazer, é, estar junto nesse propósito do casamento, né? Nessa aliança, como Deus nos orienta a estar, né? Nesse propósito. Então a gente decidiu se casar. Então, em abril de 2024 nós nos casamos, né? É. Foi uma cerimônia muito linda. Quem tava lá pode corroborar com o que eu tô falando aqui, né? Quem diria Dona Graça, né? Dona Graça, uma pessoa que trabalha lá com a gente, Todo sempre, dia. todo dia ela fala sobre o nosso casamento, né? A cerimônia do nosso casamento. É, e, e aí, então, né, com 1 ano e pouquinho de casados, nós começamos a tentar nosso primeiro filho, né, amor? Isso. E aí a gente começou as tentativas, né, de engravidar. A gente começou a fazer, né,
as consultas, a Amanda foi nas consultas, né, Amanda? A gente chegou aí fazer consulta no ginecologista, né? Isso, Aí no ginecologista, o, o ginecologista que a gente estava fazendo o tratamento, ah, ele pediu alguns exames, né? A gente descobriu que a Amanda estava com cistos no ovário, né, Amanda? isso. E aí a gente sabe que o cisto no ovário ele não impede a gravidez, mas a forma como o médico falou com a gente, né? Foi É, bem assim. ele falou que estava muito grande para poder ter uma gestação, né, ia ser muito difícil, ele falou. É, Se só não que. sumisse, não ia dar certo. Isso. Só que ele falou de uma forma bem assim, bem ríspida, né? Algo bem assim, que deixou a gente até preocupado, na verdade, né? Bastante preocupado. Isso acabou influenciando a gente, né, negativamente. E aí a gente começou a fazer os tratamentos, né? Isso. Aí eu Ele pediu pra gente fazer tratamento com hormônio, né? A Amanda fez tudo, tratamento com os hormônios para diminuir os cistos, né, no ovário, né? isso, fiz 6 meses de tratamento. Isso, ela fez direitinho aí, só que aí teve o contratempo do convênio, né? É. Mas eu também fiz ressonância Isso, contei. e só que eu não levei para esse médico, eu preferi levar para outro, né, para outro médico avaliar. E aí ele pediu outros exames, até de câncer, né, um exame Isso. de sangue. Só que não deu nada no exame de Graças a sangue, Deus. graças a Deus. E na ressonância tinha aparecido ainda, né, os cistos, mas, eu levei para uma outra médica dar uma olhada, a doutora Iana, e ela falou que era, não era para mim se preocupar, porque tinha grande chance sim de eu engravidar, né. Eu tive essa ideia não, né, Deus tocou no meu coração para me perguntar para ela, para essa médica específica, sobre a ressonância. Eu já tinha perguntado para 2 médicos. E ela era uma médica de confiança lá do setor, né. E eu perguntei para ela e ela falou que tinha grande chance sim de engravidar, que não impediria. E aí teve o contratempo do a gente teve o contratempo do convênio, né? Que foi algo que atrapalhou bastante, né? O tratamento, porque a gente fazia o acompanhamento pelo convênio médico da empresa onde a gente trabalha, e aí acabou que houve a mudança de convênio lá, né? Meio que sem avisar ninguém, e aí a gente ficou perdido nesse contratempo aí e o tratamento ficou interrompido, né? É, A gente tinha que voltar, retornar com o médico, tudo. E aí você levou também o resultado para o outro médico, né? Além dessa médica, né? Ou foi. não? O doutor João. Isso. E aí ele disse que tinha a possibilidade de você ter o quê? Endometriose. Ele falou que eu poderia ter endometriose e foi ele que pediu o exame de sangue para ver se eu não tinha câncer, né. Foi ele que pediu. É, então, aí a gente ficou mais preocupado ainda, né? Porque a gente estava tentando, não estava conseguindo, e com todas essas informações dos médicos, né? Essas opiniões dos médicos, a gente ficava meio preocupado mesmo, né? É. Um pouco assim, agoniado, né? Eu acho.
É porque foram basicamente 3 opiniões diferentes, né. É, Então, em qual que a gente iria? a gente ia dar mais certeza, né. É, É, então. E aí, quando foi que ele pediu esses exames, né, foi o quê? Questão de um mês ou 2, a é, gente descobriu. acho que foi 2. Uns 2 meses depois, né. Você chegou a fazer só o exame, né, mas não chegou a mostrar o resultado pra ele, não foi isso? É, eu mostrei pra outra médica, Não, mas desse aí desse exame que ele pediu. não, eu não mostrei. Não, né. Então aí, quando foi em final de outubro, né, final de outubro, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, que a gente ia pegar férias, né, É. novembro. Foi antes da gente sair de férias, então foi finalzinho de outubro. A gente tava em casa, a Amanda começou a se sentir mal, né, mano? Aí, ela sentindo mal, eu falei, meu, você faz um exame de farmácia porque eu acho que você tá grávida, né? É. Aí a gente comprou o exame, e aí conta aí como que foi. Não, eu não fiz o exame em outubro, Não, né? não. Eu fui fazer só em novembro, dia 10 de novembro eu fui fazer. 10 de novembro, você lembra direitinho, né? É. Isso. E 10 de novembro a gente foi fazer o primeiro exame, né? Vinham dois exames na caixinha, né? É, eu estava na casa da minha amiga, aí eu saí, aí eu falei: "Ah, vou passar aqui na farmácia e pegar um teste, né". É. Aí eu peguei um teste que vinha 2 fitinhas. Isso. Aí eu trouxe pra casa, e aí o Diogo falou pra mim fazer logo. Ah, todo mundo ansioso, né? É. É. E aí a gente ficou até ansioso, mas assim, eu tinha certeza que a Amanda tava grávida, né? É, ia ser só uma confirmação com o exame, né? E, e aí você fez o primeiro teste, como foi? É, foi à noite, né, eu fiz o primeiro teste à noite, e aí subiu positivo bem rapidinho. Cara, dela foi a E melhor. e o segundo a gente fez no outro dia pela manhã, que aí também deu positivo. Isso. É, e me fala uma coisa, você, antes da gente se conhecer, a gente, né, se conhecer, você já tinha o sonho de ter uma família? Tinha, De engravidar, casar? tinha, tinha sim. Como que foi, assim, quando todas essas situações de opiniões médicas, né, começaram a surgir? O que que passou na sua cabeça? Ai, e eu não ia conseguir, né, formar ter filhos, né, eu eu queria sim. E aí conta pro pessoal também, eh, antes de tudo isso, né, vou dando um passo atrás. A gente estava falando sobre o teste da gravidez, mas voltando um pouquinho na história. Quando a gente estava recebendo todas essas má notícias, né, durante o tratamento, como era que eu fazia com você? Conta pro pessoal aí. Todo dia ele colocava a mão na minha barriga e orava. Ele orava em silêncio mesmo, no pensamento, mas eu sabia que ele estava orando, porque todo dia ele colocava a mão na minha barriga. Antes de dormir, né? Antes É, de dormir, como que era? era, antes de dormir, ele colocava a mão na minha barriga e orava. E aí a gente vinha nessa oração sempre, né?
antes de dormir, né? Eu colocava a mão na barriga dela, no ventre dela e fazia oração, né? Para que Deus pudesse ajudar a gente, né? Mesmo que se não fosse um problema fisiológico ou físico ali no ventre dela, né? Se fosse algo, né, de outra natureza, que Deus pudesse abrir o ventre dela ou nos conceder esse filho, né? Que tanto eu quanto a Amanda, como ela falou aqui, ela sempre quis também formar uma família, eu também, né? Sempre quis formar uma família, casar, né? Ser pai. Então, quando a gente se conheceu, a gente conversou, né, sobre isso, né? É, Então, algo que ardia no nosso coração, né, amor? isso. E aí, então, vamos voltar ali para o momento da gravidez. Como que foi quando você descobriu, a- viu aquele teste de farmácia dando positivo? O que que passou na sua mente ali? Foi um mix de sentimento, né, porque ao mesmo tempo que eu queria muito, eu fiquei preocupada, né, eh, porque a gente quer que ocorra tudo bem, né, durante a gestação inteira. Então dá essa preocupação, né. Sim. Eh, mas foi engraçado, porque dá a sensação de que eu estava engravidando na adolescência. Porque eu pensei: "E agora? O que que eu vou fazer?" Engravidando na adolescência. Com uns 32 você tinha? É. 32. É. Essa é boa aí. É. E aí, mas aí você, então, teve essa preocupação, né? Acho que é normal, né? Uma preocupação, acho que normal, a gente sempre É, tem. Eu também, com certeza. Tenho tive, né, essa preocupação. Mesmo desejando, a gente tem aquela preocupação de como vai ser, como vai ocorrer tudo, né? Mesmo porque a gente não tá vendo crescer, a é, gente não tá, né, na nossa visão aqui, né? A gente, claro, consegue, através dos exames, acompanhar tudo. Mas é diferente, a gente não tá vendo dentro da barriga, né, o que tá acontecendo, é. né? E aí a gente sente essa preocupação mesmo, né? E aí, então, eu quero agora que você conte um pouco pro pessoal como foi a escolha do nome do Daniel. Fala aí. Fala pro pessoal como que foi. Ah, a gente já tinha o nome antes da gente casar. É. A gente já tinha o nome do Daniel. Por quê? E Por quê? porque, é bíblico e não é muito comum hoje em dia, né, o Sim, nome Daniel. sim, mas fala o nome que você queria pôr primeiro se fosse menino. Ah, eu queria colocar Gabriel, só que o irmão do Diogo chama Gabriel, É. e aí eu não ia colocar, né. E aí a gente ficou falando vários nomes, né, Sim, de menino, até chegar no nome de Daniel. sim, mas aí a gente escolheu junto, né? É, Escolhemos juntos. Tinha também a opção do nome de menina, né? Não vamos falar, porque quem sabe, né? Se Deus resolver mandar uma menina, a gente tem o nome guardado aí. Mas a gente escolheu justamente por isso, né? Por ser um nome de um profeta, né? é, Um nome que a gente acha muito bonito, né? E que com certeza vai abençoar a vida dele, né? Esse nome, né? E me fala assim, quando você viu aquele teste, né? Qual foi a sua segunda reação, assim, depois de fazer o segundo teste? E a gente fez um teste à noite, né? Aí depois eu falei pra você fazer um logo pela manhã, né? Na primeira urina, né? isso. E aí, quando você viu que realmente não tinha.
como não ser, Ah, eu falei: "Ah, agora tem que seguir os protocolos, né". né. Aí a gente Eu marcou gravei a reação dela, é que a gente estava no banheiro, né. Eu vou ver se eu consigo editar o vídeo e deixar de uma forma que dê pra, de repente, mostrar para o pessoal, mas foi muito engraçado a sua reação, né. E naquele momento, né, que a gente nem ainda imaginaríamos o que a gente ainda ia viver, né. Aquele momento que a gente recebeu essa notícia, né, depois a gente foi no mesmo dia pro médico, né, fazer o o beta-HCG, né, pra é, e um ultrassom. isso, a gente fez um beta-HCG e ultrassom, porque teste de farmácia a gente sabe, né, pode, mesmo fazendo as 2, a prova e a contraprova, pode ser que dê errado, né, dê um falso positivo de repente, né. E aí a gente foi lá no médico fazer o exame, deu positivo, ele falou, né, que estava bem grávida. É, antes de fazer o exame, né. É, Só da gente ter falado ali pra ele. é. Ele estava com, você lembra quantas semanas? 6, 6? 6 semanas pelo ultrassom. Nossa, nem lembrava disso. É, estava bem grávida mesmo. Né. É. E, bom, a gestação da Amanda então, né, foi, assim, algo que foi tranquilo, né, amor? Foi. Foi bem tranquilo, a gente, como a Amanda falou, seguiu todos os protocolos, conseguimos aí, a gente já estava com outro convênio médico, né, o Isso. convênio da empresa trocou, como eu falei, a gente já estava com um convênio novo da empresa, que mais? E a gente foi, a gestação foi bem tranquila, graças a Deus, né? Nenhuma, assim, surpresa negativa, né? É. Nenhum susto. Foi, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Todos os exames deu certinho, todos o ultrassom, né. Isso, Não tive diabetes, não tive hipertensão, sim. só caí da cadeira. Ah, é. Teve isso daí. Conta aí como que foi, né? No trabalho. Eu estava no setor, né, eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho na maternidade. Estava sentada na cadeira, aquelas cadeiras de rodinha, fui atender o telefone do setor e estiquei o braço pra pegar o telefone. Quando eu estiquei o braço pra pegar o telefone, a cadeira virou. É. Aí eu fui para o chão. Aí a minha enfermeira estava lá, a menina da limpeza, elas me ajudaram. Aí eu levantei e fui pro pronto-socorro, né, pra fazer um ultrassom pra ver se estava tudo bem com o latim. Mas aí antes você mandou mensagem pra mim, né? É, mandei mensagem, falei que eu tinha caído. Mandou mensagem pra mim, eu fiquei muito preocupado, né? Porque é normal a gente ficar apreensivo, né? Com uma queda na É, gestação, a gente sempre ouve dizer que é algo que é perigoso, né? Aí eu já tava querendo ir pra lá, você falou que não precisava. Graças a Deus a Vanessa tava lá com você, né? é, Tava, a Vanessa falou comigo, entrou em contato comigo, falou que tava junto ali, dando suporte, então eu fiquei mais tranquilo. Mas foi um susto mesmo, é só isso, né, eu acho. é, Só essa vez aí, que foi um susto realmente que a gente teve, mas graças a Deus não acarretou a nada demais assim, né? Aí a gente foi se preparando, comprando, a Amanda comprou bastante coisa
o enxoval, a gente ganhou bastante coisa também, né, amor? Uhum. A gente foi se preparando, né, nesses 9 meses para a chegada dele, né? Aí Amanda, ela decidiu que o parto seria um parto cesárea, né, amor? Por que que você optou por isso? Ah, porque eu não queria um parto normal. Eu não queria normal não, aí eu optei por cesárea. Mas por quê? Ou por que você não queria fazer por que você não queria fazer o parto normal? Por causa da dor, né, é uma dor que, equivale a 200 ossos quebrando ao mesmo tempo. É, imagino. É. Então, e eu acho que também que talvez pelo tamanho do Daniel, né, que quando ele nasceu, talvez, Talvez eu não aguentaria, talvez também eu não ia ter dilatação, porque ele estava bem sossegado até as 39 semanas, eu não sentia nada, né. é, Eu não sentia nenhuma contração. sim, Amanda não sentiu contração nenhuma no dia do parto, Sentia as na semana, contração de treinamento, mas era bem fraca, né, né? Então foi algo assim, talvez a gente teria que esperar mais algumas semanas, né? umas 2 semanas, eu acho. É, para ele nascer de parto normal, é verdade. E que mais? Aí a gente planejou tudo, né? A gente tava indo nas consultas, tudo dando certo, nos exames, e a gente começou a planejar, a gente foi lá agendar agendar a cesárea, né? Mas também a gente fez a visita na maternidade antes, né? Para Isso. conhecer a maternidade. Gostamos de lá, de onde foi que a gente teve, que a Amanda fez a cesárea, né? A gente gostou bastante ali da maternidade, né? E me fala assim, durante a gestação, né? Durante a gravidez, teve algum momento em que você sentiu medo? Medo eu acho que não. Eh, medo acho que não, eu sentia mais preocupação, né, a cada exame, se ia dar tudo certo, né, se os exames ia vir conforme tem que vir, né, tudo certinho. Mas acho que medo não. É, acho que medo a gente não sentia mesmo não. A gente sempre também estava fazendo nossa célula, né? Nossas orações, né? Nos reunimos com a família sempre para fazer a nossa célula, né? Ou aqui, ou na casa do meu sogro, os pais da Amanda. A gente sempre, né, buscando entregar a Deus, porque Deus, ele vai, a gente sabia, a gente sempre falava isso, né? Eu sempre falava isso, que Deus, ele iria sustentar, né, o que ele estava nos entregando. Então, a preocupação sempre existe, mas é algo que a gente tentou sempre entregar nas mãos de Deus, né, amor? Graças a Deus, ele vem suprindo até hoje, né? Nada vem faltando, graças a Deus. E aí a gravidez foi dessa forma, e a gente agendou o parto, e aí eu quero então voltar no a gente ir pro dia do parto do Daniel, né? Como que você se sentiu naquele dia? Como você acordou naquele dia? Eu sei que você é uma pessoa muito ansiosa. Fala um pouco aí sobre como você acordou no dia do parto. Eu estava até que tranquila no dia do parto. Eh,
ansiosa, claro, né, porque a gente esperou 9 meses para poder ver ele. Não, a gente estava ansioso sim, mas eu até que estava tranquila, não estava muito nervosa não. Não, é, a gente no dia tava bem tranquilo, né? Graças a Deus, a gente tava bem seguro de tudo ali, eu acho, né? Tava bem tranquilo. Até ali a chegada da maternidade, né? Internação, tudo. Foi bem tranquilo, né? Que começou realmente a mudar tudo foi no momento onde a gente fez a internação e já estava indo para o centro obstétrico, né? Foi aí que a gente viu que estava realmente chegando a hora, né? É, Do a gente foi parto. pra sala de pré-parto, né. Foi a sala de pré-parto, tudo. A Amanda não teve contração, não entrou em trabalho de parto. E aí, tudo certo, ela partiu pro centro obstétrico. Eu também me troquei, porque eu assisti o parto, né? Acompanhei ela todos os momentos ali. Então, a gente entrou junto, né, na sala. Como que foi antes de você entrar na sala? O que você pensou, sentiu, o que você fez? Conta Você pro você pessoal. entrou um pouquinho depois, né. Foi, né? Que eu tava É, me trocando. e aí o menino veio me buscar, né, o auxiliar, ele foi lá me buscar e me levou pra sala de cirurgia, né. Só que eu parei na porta da sala, já tinha uns profissionais lá dentro, acho que tinha uma enfermeira já e a anestesista. Eu parei na porta e orei em pensamento, né, aí tanto até que o auxiliar olhou pra trás e falou: Você pode entrar". Sim, Aí eu falei que eu já ia. Aí eu orei e segui, né, o conforme eles iam me orientando lá dentro. Já deitei na maca, né, que eles já iam começar todo o procedimento, que demora um pouquinho, né, porque tem que montar todo o campo, fazer um preparo mesmo, né. sim. E aí você orou, aí a gente, né, eu cheguei também, eu cheguei, entrei na sala e fiquei lá de canto, porque o pai, eles colocam o pai ali de canto mesmo, né? Ó, você senta aí, não levanta, até eu mandar, né? É. Aí, aí bom, a gente tava lá na sala de operação, né? O centro obstétrico, sala de parto. Amanda tava recebendo as orientações da anestesista, né, Amanda? Isso, ela me orientou tudo que ela ia fazer, né, todo o procedimento e tudo que eu ia sentir também, né, depois que ela aplicasse a hack. É, né? E, e aí ela então me posicionou no, onde eu deveria ficar, que a gente fica bem no canto ali, junto da. Eu tava bem próximo da cabeça da Amanda ali, perto da cabeça dela e perto da onde tava o anestesista, porque a Amanda tava com o braço assim, né? Esticado para anestesista funcionar e fazer tudo ali, as medicações, e eu tava bem atrás, assim, com a visão coberta pelo campo operatório, né? E a Amanda também. A Amanda recebeu a hack, e aí foi quando começou o procedimento mesmo, né? Que aí a Amanda disse que estava sentindo dor ainda, né? Ela falava assim, ai, tá doendo, tá doendo. Aí a anestesista pediu
pra cirurgiã parar, pra médica parar, né, que ela estava fazendo a incisão já, que ela ia fazer outra medicação, né. E aí eu queria que você falasse o que que foi que você sentiu ali naquela hora, naquele momento? Eu não senti dor, é que na hora a gente fala qualquer coisa, né. Mas quem já passou por uma cesárea sabe como é, né. Você sente tudo o que eles fazem, só que você não sente dor. A Raque tinha pegado, né, tanto que ela falou pra me levantar o pé e eu não consegui. A Raque tinha pegado sim, mas eu acho que a sensação de sentir cortar me deixou um pouco desesperada, Você sentiu né. cortando a sua pele, né? É, e aí começou a se subir aquele cheiro, então eu acho que eu fiquei um pouco desesperada por causa disso, porque eu já circulei parto cesárea, e eu sabia de todo o procedimento, como que né, o que acontece, mas quando é com a gente é diferente, né. Então, eu acho que me deu um desespero quando eu olhei para o monitor, que eu estava com os 2 braços abertos. É, Quando eu olhei para o monitor, a minha pressão estava 13/8, né, e sim. por entender um pouco mais, 13/8 para uma gestante já é alto. Uhum. E aí acho que eu fiquei mais desesperada ainda, porque a minha pressão durante a gravidez sempre foi 11, 12, né, É, nunca nunca subiu, sim, foi sempre normal. né. Então acho que foi me dando um desespero mesmo, acho que me deu um desespero. E aí eu falava que estava doendo. Sim. Aí a Amanda disse que estava doendo, a médica fez a medicação ali, né? Fez a medicação nela e aí, como a Amanda falou, a pressão dela começou a subir, né? E aí também foi o momento quando a médica anestesista, né, fez a medicação, começou também a Amanda entrar em... Começou a deprimir, né, a respiração dela, cair a respiração e os batimentos dela. E aí foi onde começou realmente um momento tenso ali, onde a Amanda já tinha sido sedada, né, mano? Qual foi a última coisa que você lembra ali antes de você estar sedada? Eu falei que eu estava com enjoo, isso eu lembro. Eu falei que eu estava com enjoo, aí depois eu não lembro de mais nada. Né? Então aí a Amanda foi sedada, apagou, né? E começou realmente a cair o batimento, né? O batimento cardíaco começou a deprimir a respiração dela. Aí a gente, eu tava ali no, assistindo o parto, né? Como pai, assistindo, mas a gente, eu também já trabalhei em centro cirúrgico por 6 anos e aí a gente vê aquela tensão, né? Da equipe, que a gente sabe que aquilo ali não era normal, né? Para uma cesárea, não era normal acontecer. E aí a gente vê também a tensão da equipe médica, né? O circulante correndo já para lá e para cá, perguntando se a anestesista ia entubar a Amanda. Então foi algo que a Amanda não estava ali consciente, né? Mas eu estava ali presenciando tudo isso. E aí foi ao momento em que realmente começou a ficar mais tenso, né? Que enquanto isso a cirurgia continuou acontecendo, a equipe médica começou a fazer as incisões, cortar as camadas para retirar o Daniel, né? Quanto antes, porque a Amanda tinha recebido a sedação. E aí a anestesista estava tentando fazer o batimento da Amanda e a respiração dela voltar à normalidade, né?
o circulante veio correndo, né, perguntando se a médica ia querer entubar, e aí eu já vi que o negócio estava mais sério do que a gente achava, né, do que eu achava. E aí eu já comecei a realmente orar, né, intercedendo pela vida da Amanda, orando a Deus para que ela pudesse se receber um livramento ali realmente, né, que todo mal fosse distanciado dela naquele momento, que Deus pudesse operar ali naquela sala e conduzir realmente o- os profissionais, né, que estavam ali cuidando dela, né, para que nada de mal fosse acontecer com a Amanda, né? Mas é um momento que foi muito tenso, realmente, muito tenso. E aí a gente, quando a médica começou a conseguir aumentar o batimento da Amanda, a respiração começar a normalizar e a equipe tirou o Daniel, né? E aí a hora que eles tiraram o Daniel, ele ficou cerca de 1 minuto e alguma coisa, né? Sem chorar, sem demonstrar nenhuma reação. E aí a gente viu também a tensão, o circulante ficava olhando pra mim e falando, não, calma, calma. Mas aí eu vi que a Amanda já estava melhorando, eu comecei a orar pelo Daniel, interceder pela vida dele, né? Para que ele também viesse a ter aquele livramento, né? Porque foi algo muito difícil para mim naquela hora, porque tava eu, a equipe médica, Amanda sedada, inconsciente, né? E aí a única coisa que eu pude fazer foi orar. Orar a Deus, pedindo para que ele operasse ali um livramento, tanto da vida do Daniel como da vida da Amanda, né? E também orei também para que se cumprisse a vontade dele, né? Que a gente sempre quer que tudo acabe bem, mas a gente não sabe, né, qual é a vontade soberana de Deus. E orei, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor possa livrar os dois, né? Que a gente possa dar testemunho disso, né? De tudo isso que está acontecendo, porque a gente, como a gente falou aqui, a gente, desde da gravidez, desde a gestação, a gente passou por essas provações de fé, né? E aí eu achei que no dia do parto seria tudo tranquilo, e não foi. Foi uma situação bem complicada, onde a única coisa que eu pude fazer é me apegar a Deus ali, a fé, e interceder pela vida deles, né? Graças a Deus, a Amanda, né, a médica conseguiu fazer a Amanda se recuperar, ficar tudo certo com ela. O Daniel também, eles fizeram uma manobra lá para que ele pudesse fazer, né, tivesse o primeiro choro e buscasse o fôlego, né? Graças a Deus ele conseguiu respirar, mas aí a médica falou, né, ó, vamos ter que fazer um exame, a gente ainda estava na maternidade lá no quarto já, né? A médica falou, ó, a gente vai ter que fazer um exame porque o Daniel, como ele ficou mais de 1 minuto ali sem chorar, sem respirar, sem reagir, a gente precisa fazer esse exame para ver se não ficou nenhuma sequela, né, no Daniel e tal. Aí, graças a Deus, né, tudo isso foi realmente só pra gente estar aqui hoje dando esse testemunho, né, que Deus fez. Mas eu queria que você falasse um pouco, né? Você estava sedada, você não presenciou tudo isso,
Mas aí depois que terminou o parto, a gente foi para a sala de recuperação anestésica. Você ainda estava se recuperando da anestesia, né? Quando você realmente teve consciência ou acordou, assim, qual foi a sua primeira reação? O que você pensou? O que você sentiu naquele momento? Fala pra gente. Ah, não dá pra sentir muita coisa, né, porque parece que eu fui pra outra dimensão. Mas quando eu acordei, ele já estava em cima de mim, né, o Daniel. Eles colocam um top, eles chamam de canguru, né, estava dentro. Eh, eu ainda até pensei que a gente ainda estava lá naquela sala, Na sala de parto. na sala da cirurgia, né. E nem sei, eu só abracei ele e falei: "Já?" Tipo, já tinha passado muito tempo. Já, E eu só pensei: "Nossa, já, ele já tá aqui", e eu não conseguia ver ele direito, né, sim. Mas já tinha passado bastante mas tinha tempo. passado bastante tempo. Você estava inconsciente, né? Só É, achou que foi no piscar de olho. é, eu ach eu achei que ainda estava lá naquela sala. Sim, E tinha tirado naquela hora e colocado no meu peito, né, sim, mas já tinha bastante tempo. sim. Mas eu fiquei feliz, né, de sentir ele ali, ele até chorou um pouquinho quando eu peguei nele. É, Isso. E aí a gente, né, já no quarto do. fora as coisas engraçadas que eu fiz. Ah, sim. Você quer falar um pouco? Eu só vou falar dos dedos do menino que eu contei. Então, Eu contei os dedos do menino acho que umas 3 vezes, né. por aí. É, porque eu ainda estava anestesiada, e aí eu pegava na mãozinha dele e contava os dedinhos pra ver se ele tinha todos os dedinhos. Ela, ela conferiu o dedo do menino umas 3, 4 vezes. Tem quantos dedos? Ela falava assim. Você contou os dedos? Ela falava desse jeito. Eu falei isso. Eu Falou. lembro que eu perguntei se ele era bonitinho ou feio. É, Eu perguntei se ele era bonitinho ou feio. umas 2 vezes também você perguntou, né? Não, acho que foi uma vez só, se ele era bonitinho ou feio. Perguntou mais vezes. É, você Ele é tava. lindo. Ele é, graças a Deus, né? Mas você estava bem, assim, ainda alterado pelo o resultado da sedação, né? É. Então, nem sei se você acha que você teve realmente a consciência ali naquele momento, ou você acha que você conseguiu realmente entender que tudo que tinha acontecido ou não? Não, eu achava que ela tinha me sedado, porque eu estava sentindo dor e que eu não ia conseguir seguir, né. Sim. Mas tudo que tinha acontecido, não. Então, a gente, né, depois, quando a gente já estava no quarto da maternidade, né, eu fiquei com a Amanda e com o Daniel lá no quarto, toda a internação. E aí eu falei pra ela depois, né, mano, tudo que tinha Foi. acontecido, contei pra ela, né. Primeiro eu contei sobre o, o Daniel, né, que não, eu contei primeiro sobre Foi do você. Daniel. Foi do Daniel? É, você só me contou naquela hora porque a médica, a pediatra entrou, né, pra avaliar ele Isso. e falou que ia precisar fazer ultrassom de cabecinha, né, de transfontanela, porque ele tinha ficado parado 1 minuto e meio, né. É, E aí eu achei estranho. que eu ainda não E tinha falado com você, né? não. Aí eu achei Eu tava estranho. esperando você ficar melhor, né? Assim, tipo, momento certo, acho que eu tava esperando pra conversar com você, pra contar tudo, né? Mas aí a médica chegou antes. É.
Aí eu olhei, assim, pra ele, tipo, sem entender muito, mas eu meio que imaginei que era por conta da anestesia, né. E como ele ainda tá dentro de mim, passou pra ele também, né. Sim. Sim, aí, teve todo essa correria no momento do parto para tirar ele o quanto antes, né. E aí a gente, na hora do exame, né, conta para o pessoal como que foi que a gente É, o ultrassom eles fazem dentro do quarto mesmo, né, o médico chegou e a gente a gente deu a mão, né, nós demos a mão e começamos a orar também para que aquele exame, eh, desse tudo bem, nenhuma alteração, nenhuma sequela, né. nenhuma sequela, porque eu tive uma gestação muito boa para chegar naquele momento e ter alguma coisa, né, mas graças a Deus não teve nada. É isso mesmo. A gente orou, eu e a Amanda intercedemos ali também para que, né, não tivesse sofrido nenhuma sequela, graças a Deus, Deus deu esse livramento também pro Daniel, né? Ele, graças a Deus, é muito saudável, muito esperto, né? E a médica falou, não, pode ficar tranquilo, não tem nada demais, nenhuma sequela, nenhum probleminha, deu tudo certo, né? E aí depois disso eu já também contei, né, pra você sobre a sua situação, né? Não, aí você me contou só no dia da alta, Foi? que foi no sábado, né, o ultrassom ele fez na sexta-feira, e a gente teve alta no sábado. Aí antes da gente ter alta, você me contou o que tinha acontecido. Isso. E aí como que você recebeu essa notícia, né? Tanto a notícia do que aconteceu com o Daniel, como o que aconteceu com você no momento do parto. Como que você se sentiu? O que que passou na sua mente quando eu te contei? É, eu fiquei um pouco, surpresa, né, eu achei que não tinha acontecido nada, né, mas, ao mesmo tempo, assim, sem acreditar, né, que eu poderia não estar ali, né, naquele quarto com você e com o Daniel. Sim, é, realmente foi um momento assim muito, muito, muito tenso, né? Principalmente, principalmente para mim, né, que tava ali, né, passando por tudo aquilo, né, só com a minha fé em Deus mesmo, sabendo que Ele faria o melhor, independente do que acontecesse, né? Mas com fé para agir ali, botar realmente a minha fé em prática e orar por vocês, né? É, e eu queria então que você falasse mais uma vez, como, o que você sentiu quando você viu o Daniel pela primeira vez? Ah, eu fiquei muito feliz, né. É um amor que não tem explicação, não dá para explicar. Gente, a gente tá aqui em casa, não sei se vocês se vazou alguma coisa aí no microfone, mas como a gente tá em casa, a gente não tá gravando no nosso estúdio aqui, né? Barulho da rua, de repente pode sair aí na gravação, tá? Então, vocês nos desculpem, não estamos é, saindo ainda para visitar ninguém, não estamos recebendo visita também, assim, né? Por conta
da imunidade do Daniel, né? Que a gente sabe. Então a gente tá gravando aqui em casa, inclusive nosso grande irmão David aí, que tem nos ajudado com a operação aí do podcast. A gente não tá contando com o David hoje nesse episódio, justamente porque a gente tá gravando em casa, o Daniel tá aqui do nosso lado, né, dormindo, quietinho. Enquanto ele dorme, a gente tá gravando aqui. Então, se sair algum barulho aí, nos perdoem, nos desculpe, mas é por isso, tá certo? É, então, e o que nós, eu queria que você falasse então, o que que Deus te ensinou, né, com esse episódio do parto do Daniel, o que que você aprendeu com Deus, ou sobre Deus? Ele é soberano e bondoso, né. Aprendi que eu tenho que ter mais fé, acho que a gente tem que agradecer mais no nosso dia a dia, né. E às vezes a gente não percebe, né, não para pra pensar que em pequenas coisas Deus tá, agindo ao nosso favor, né. Acho que agradecer, né, acho que a gratidão dia a dia. Sim, sim, é justamente isso também. A gente, né, quando eu falei tudo pra você, a gente, lá na maternidade mesmo, a gente fez essa oração, né, de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que ele fez. Depois que eu contei pra Amanda o que tinha acontecido com ela também, né, falei, ó, a gente precisa agradecer porque Deus fez algo muito grandioso aqui na nossa família, né, nesse dia do nascimento do Daniel, ele nos deu esse livramento, essa oportunidade da gente ir embora para casa com a nossa família inteira, né? Então, graças a Deus, ele nos deu esse livramento. Eu vou falar também um pouco aqui sobre o que eu passei também ali na sala, né? O que que eu aprendi sobre Deus. Eu aprendi, acho que, como a Amanda falou, ser mais grato, agradecer. Muitas vezes a gente não agradece o suficiente ou o quanto deveria agradecer, né? Como ele é bondoso, como ele é, como a Amanda disse, soberano, né? Por mais que ali a gente poderia ter um resultado diferente, ele foi bondoso, foi misericordioso também, né? Nos dá essa oportunidade de realizar esse sonho que a gente tinha, né? De ter a nossa família, né? Sair de lá com a nossa família inteira, saudável. Então, naquele momento, eu só pensava em orar e o que veio na minha cabeça realmente ali foi Gênesis 22. A gente até, quando chegou em casa, né, Amanda? Eu fiz essa leitura, né, da passagem de Gênesis 22, onde Deus ele prova a fé de Abraão, né? E como eu disse para para Amanda ali, para meus sogros, minhas cunhadas que estavam aqui para receber a gente, é, é diferente quando você tá no lugar de Abraão, né? Quando a sua fé é provada, porque realmente para mim ali foi uma prova de fé, aquele momento, né? Um momento onde que realmente para mim assim foi
uma prova, onde eu estava no lugar de Abraão, sendo provado a minha fé, se realmente eu acreditava, se eu realmente confiava plenamente em Deus, né? Independente do que ele fizesse. Graças a Deus, né? Ele foi misericordioso para mim e eu consegui sair de lá da maternidade com a Amanda, e com o Daniel, saudáveis, inteiros, graças a Deus, né? Para honra e glória do nome do Senhor. E, né, o que que mudou na sua vida, amor, depois disso, disso tudo, tanto do nascimento como depois de saber o que Deus fez na nossa família? É, eu aprendi que Deus a gente tem que estar Deus está no controle de tudo, né, de todas as e a gente tem que ter fé e gratidão o tempo todo, né. Eh, Hoje eu sou bem mais grata, não que eu não era grata a Deus, eu sempre fui, porque Deus fez e faz grandes coisas nas nossas vidas, né, e continua fazendo. Então acho que hoje, eh, eu sou muito mais grata a Deus. Os dias que eu levanto, amo, eu acordo. Acordo não, porque só acorda quem dorme e a gente não tá dormindo, É, mas quando a gente levanta da cama, sim. então é isso. É algo que na nossa vida diária da família, principalmente agora que a Amanda tá na licença maternidade, algo que tem mudado é a fé prática, eu acho, né? A gente tem, graças a Deus, né, praticado com muito mais prazer, eu acho, a nossa fé, né? Porque é algo que a gente lembra todo dia de como Deus agiu na nossa família, na nossa vida, né? E como eu tenho falado para Amanda, né? Deus tem usado, inclusive, né, os nossos pastores para trazer mensagens que eles nem sabiam sobre a situação, né? As mensagens que eles têm nos trazido é justamente isso, né? Sobre acordar para despertar para a prática, né, da nossa fé, né, Amanda? Como realmente o terremoto, né, que a gente vem falando, o terremoto que aconteceu ali no, na passagem de Atos, né, quando Pe- Paulo e Silas estão presos, né, e o terremoto acorda o carcereiro, né? Isso foi realmente uma situação como esse terremoto, né, que vem para acordar, de repente, a gente para melhorar, né, a nossa caminhada com Deus, a nosso dia a dia como casal também, né, cristão, buscar mais juntos, né, mais no propósito de Deus. Isso tem mudado realmente nosso dia a dia, né? Quando a gente está junto aqui, quando eu não tô no trabalho, a gente sempre busca ter esse momento, né? E como a Amanda disse, é algo que mudou as nossas vidas. Acho, acredito que para sempre, de uma forma positiva, né? É algo que a gente sempre vai ter como testemunho, né, do que Deus fez na na nossa história, na nossa família, para que muitas pessoas venham conhecer o nome de Deus, né? Através desse testemunho, porque
é algo que muitos podem estar passando por situações parecidas ou até piores do que a gente, né? Quantas pessoas não passam por essa situação e não voltam com a família inteira para casa, né? Então, o que a gente pode dizer é que Deus ele é soberano, né? Independente do que tenha, qual tenha sido o resultado, se tenha sido parecido ou diferente do nosso, Deus ele faz sempre o melhor pra gente. A gente pode não entender no momento, né? Mas a gente deve confiar de que ele sabe sempre o melhor. Sempre ele sabe o melhor pra gente, né? E, bom, então acho que agora a gente já indo pro final, pro encerramento, né? A gente sabe que esse episódio vai ficar aqui na internet enquanto houver YouTube, enquanto houver, né, o canal aqui, ele vai estar ali. E um dia, quem sabe, a gente pode, né, a gente deseja que quando o Daniel tiver grande, ele venha assistir esse episódio. A gente com certeza vai contar sobre a história do parto dele quando ele tiver consciência, né? Mas é, um dia ele vai assistir esse episódio. Eu queria que você falasse para o Daniel agora, do futuro. O Daniel do futuro, olha. O que você gostaria de falar para ele agora, para ele assistir quando ele entender. Quando ele entender que tudo o que aconteceu, né, tudo que aconteceu na minha vida e na dele, eu quero que ele saiba que Deus é Deus, né. Eu espero que eu vou chorar. Calma, fica à vontade. Eu espero que quando ele tiver a oportunidade de assistir, Calma. Respira fundo e fala quando você quiser. que ele já que ele já tenha que ele esteja no caminho do Senhor, né, porque a gente tá criando ele pra isso, né, pra não desviar do caminho de Deus. Que ele veja que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso e que Deus deu uma nova chance para mim, né, e para ele, né, poder viver e caminhar debaixo da graça de Deus, né. Então, eu espero que ele nunca se desvie do caminho do Senhor, né, que ele seja um homem de Deus, assim como foi o profeta Daniel, né. Sim, E é isso, eu espero que isso é o mais importante, né, na vida dele. Eu espero que ele nunca se desvie do caminho de Deus. É é um caminho é difícil, né, a gente ser crente, né. Ser crente não é fácil, tem gente que acha que é fácil, mas não é. A gente tem problema como todo mundo, mas a gente tem Deus, né, tá sempre na frente de tudo. E espero que ele seja um homem de fé, um adolescente de fé, um adolescente bondoso,
carinhoso, eh, e que ele a minha vontade é essa, que ele nunca se desvie do caminho de Deus, né. Amém, 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 né. Que depois disso eu só posso falar, né, que é justamente isso que eu quero também, Daniel. Quando você estiver assistindo aqui esse episódio, eu e sua mãe aqui falando sobre a história do seu nascimento, né, de como Deus cuidou de cada detalhe na vida da sua mãe, na nossa família, né? Nossa, que eu e Amanda somos uma só carne, então eu não foi comigo que aconteceu, mas no meu corpo, né? Mas era o meu coração que estava ali com vocês, passando por tudo aquilo, né? Sentindo aquela angústia, né? Naquele momento, assistindo tudo aquilo sem poder fazer nada, a não ser orar, né? Buscar a Deus e entregar nas mãos dele, que ele pudesse fazer o melhor. É algo que, né, a gente se sente às vezes um pouco incapaz quando a gente não pode botar a mão na massa e resolver com as nossas próprias mãos. Mas acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, Daniel, é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele vai nos guiar, né? E como eu já disse algumas vezes aqui nesse episódio, Ele sempre vai fazer o melhor para as nossas vidas, né? E como a sua mãe disse aqui, eu espero que você seja um homem de Deus, né? Estaremos criando você para isso, né? Porque, como eu tenho falado aqui com a sua mãe, desde o momento em que a gente descobriu a sua gravidez, né? Que nós temos orado pela sua vida, consagrado você ao Senhor. Que, independente do que você venha a ser profissionalmente, né? Se você for um coletor de lixo ou se você for um doutor, isso não é o mais importante. O mais importante para a gente é que você tenha um encontro com Jesus, um encontro pessoal, onde o que a gente pode fazer como pai e mãe é apenas apresentar, mas esse encontro você vai ter que ter com ele. E eu espero de todo o meu coração, todas as minhas orações desde o início, como a gente descobriu a sua gravidez, tem sido essa, que você venha ter um encontro com Jesus, porque ele é o único nome que salva. Ele é o único que salva e é o único que pode salvar a sua vida, a sua alma. Então, que você venha ter um encontro com Ele, né, em qualquer momento que Ele preparar, mas que você venha se entregar verdadeiramente a Ele, independente do que você escolha fazer da sua vida profissionalmente, isso é o mais importante, a sua eternidade, né? Porque como eu converso quase toda semana com a sua mãe aqui, né? O mais importante é saber que mesmo depois que a gente for, você vai estar seguindo para o mesmo caminho, para a salvação. Você não venha se perder, né? Essa é a nossa maior preocupação. E é algo que a gente, como eu disse, a gente só pode ensinar, apresentar o caminho, né? Mas cabe a você ter esse encontro pessoal com ele. Essa é a nossa oração diária desde que desde que nós soubemos da sua gravidez. E
vai ser até o dia que a gente vê você se a gente tiver esse prazer, né, de ver você tendo esse encontro com Jesus, ou até nós partirmos para a glória, né. Acho que é isso, né, amor. Então, eu eu quero encerrar então já esse episódio, né, porque hoje a gente contou um momento da história da nossa família, né, que a gente nunca imaginou viver, tanto de forma positiva como de forma negativa, né, nunca esperávamos passar por essa situação, mas confiando em Deus, Ele passou junto com a gente, né, esse momento e nós pudermos a gente pôde atravessar esse momento como família, né, como casal e agora com o Daniel como família, graças a Deus, né, para glória no nome de Deus. Tudo isso a gente só passou porque, como a Amanda disse, Ele é Deus. Ele é o único que salva. Então eu quero dizer aqui para vocês, junto com a minha esposa Amanda, se você ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, que nesse momento você possa buscar Ele, porque a palavra de Deus nos garante, Ele é o único que salva, é o único nome a qual a gente pode recorrer. Ele é o único que faz esse, essa intercessão por nós perante a Deus. Então, que nós possamos, se você não teve ainda esse encontro, que de repente você foi tocado com esse testemunho nosso aqui, né, Amanda? Que você deixa aqui nos comentários, fala, ou chama a gente aqui, eu vou deixar a rede social, mas a- você pode entrar em contato com a gente, tá bom? E a gente dá um suporte aí para vocês, tá bom? Que esse testemunho possa encontrar muitas pessoas, fortalecer a fé de muitas pessoas, né? E o que a gente quer agradecer a Deus pela vida do Daniel, pela vida da Amanda, porque os dois estão bem, graças a Deus, né? Porque acima de tudo, aquele dia ele nos lembrou que Deus ele permanece presente, né? Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando a situação sai do nosso controle, ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano. Então, se você está ouvindo isso e vivendo um momento de luta ou um momento de angústia, qualquer que seja, né? Saiba que a gente vai estar orando por você, tá bom? Deixa aqui no comentário que a gente vai dar atenção para eles, a gente vai ler todos os comentários que tiverem, tá bom? E a gente tenta entrar em contato aí com vocês. Vou deixar a rede social aqui na descrição, se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem lá no Sal e Luz, tá bom? E a gente entra em contato com vocês, se vocês quiserem orar com a gente, tá bom? Entre em contato. Mas o que eu quero dizer é que você continue confiando em Deus, continue lutando, né? Seja qual for a sua luta, porque como a gente vem falando aqui nesse episódio, ele é Deus, né? Ele é soberano e sem ele a gente não poderia ter passado por tudo isso, né? A gente contou aqui para vocês hoje. E ele continua escrevendo histórias. E
se esse testemunho falou com o seu coração, compartilha para que mais pessoas venham conhecer, né, essa história, venham ser tocadas, tá bom? Talvez Deus use essa história, como eu disse, para alcançar mais pessoas, ou de repente alguém que vive algo parecido venha sentir esperança, né, através desse testemunho, né? E se Deus já fez algo na sua vida, já demonstrou algo, um amor, né? Ou se você tem um testemunho também para contar, deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente vai ler todos os comentários, já falei, né? Mas compartilha com a gente, tá bom? Para que o nome de Deus seja exaltado, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer você, meu amor, por viver tudo isso do meu lado, toda essa experiência, né? A nossa vida juntos. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo Daniel, tá bom? E eu te amo. Eu também te amo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. O conteúdo apresentado no Sal e Luz Podcast tem caráter informativo, opinativo, com foco em temas relacionados à fé cristã, espiritualidade, cultura, sociedade, empreendedorismo e experiências pessoais. Todas as opiniões emitidas por convidados são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores e não refletem necessariamente a opinião oficial do podcast ou de seus idealizadores. As informações compartilhadas não substituem aconselhamentos profissionais, jurídicos, médicos, psicológicos, financeiros ou espirituais individualizados. Sempre recomendamos que os ouvintes busquem orientação apropriada com profissionais qualificados para suas necessidades específicas. O Sal e Luz Podcast não se responsabiliza por quaisquer decisões ou ações tomadas com base no conteúdo apresentado em seus episódios, bem como por eventuais interpretações individuais das mensagens compartilhadas. Ao consumir nosso conteúdo, o ouvinte reconhece e concorda com os termos desta isenção de responsabilidade.